Ora então vivam! Estamos no dia 15 de julho deste ano da graça de 2016, em dia em que nesta altura já se respira futebol em todo o país e não só, e também no estrangeiro. Mas no caso premente, interessa-nos falar do Amarante Futebol Clube, porque já há muita gente, ainda hoje encontrei gente na cidade que está ansiosa por saber das notícias do que vai acontecer no Amarante Futebol Clube. Para tal, convidei o Sr. Presidente do Amarante Futebol Clube, a pessoa mais importante, a pessoa que está mais dentro dos assuntos para chegar até para vir aos nossos estudos. E temos aqui então, com muito prazer, o Sr. António Duarte. Boa tarde, Sr. António Duarte. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado por, embora, enfim, por dar as vicissitudes e os trabalhos que muito tem, naturalmente, chegar aqui aos nossos estudos com este calor terrível. Ora, muito bem, então vamos começar a nossa entrevista e vamos fazer uma passagem pelo que foi a época 2015-2016. Pode ser. Ora, muito bem. Então, diga-me lá, Sr. Presidente, qual foi o comportamento da equipa sénior? Esse mesmo comportamento ficou aquém ou além do que o senhor esperava em função do plantel escolhido? Bom, eu antes de mais, indo com todo o gosto diretamente a essa pergunta, quero agradecer ao Sr. Nogueira de Magalhães pelos serviços que prestou em representação e pela difusão do Amarante Futebol Clube na época 15-16 e quero agradecer à emissora regional de Amarante esta entrevista, quanto mais não seja, por dar um pouco a conhecer da vida do nosso clube aos nossos ouvintes, sendo sócios, pessoas que gostem do Amarante eventualmente, ou pessoas que até nem gostem de futebol, como é natural. Relativamente à questão que me coloca, o Amarante Futebol Clube em relação à época 15-16, à época que vamos ter pela frente, não é? Que já lá iremos. Mas a questão que me coloca é da 2015 a 2016. É que passou. Exatamente. Peço desculpa. Foi uma época em que os objetivos principais foram atingidos, que era a manutenção nesta divisão, que é o Campeonato Nacional Séniores, embora a determinada altura com alguma dificuldade, mas que também são situações que estão previstas ao longo de uma época onde se fazem dezenas e dezenas de jogos. No entanto, é importante dizer que o Amarante Futebol Clube, ao nível da Taça de Portugal, a época que passou, conseguiu um feito histórico na vida deste clube, com 93 anos, que foi chegar à quinta eliminatória da Taça de Portugal e ter ter conseguido eliminar uma equipa como o Marítimo e ter vendido bem cara a derrota à equipa do Arouca. Esses foram os momentos mais felizes da época 2015 e 2016, pelo brilhareta, então, feito pela equipa do Amarante Futebol Clube. Mas, entretanto, houve períodos, Sr. Presidente, mais angustiantes, ao longo de 2015 e 2016. Sobretudo na parte final do campeonato. Na parte final do campeonato, em que, pela parte que me toca, por equipa técnica, tivemos sempre confiantes, tanto no grupo de trabalho, na equipa de futebol, como equipa técnica e nós, direção, comigo particularmente, acreditamos sempre que o Amarante iria continuar no Campeonato Nacional de Séniores. Houve, de facto, na fase final, uma situação desportiva menos favorável, em que o Amarante caiu num lugar de alguma preocupação, mas nós, tendo consciência dos jogos que tínhamos pela frente, tivemos sempre confiantes. E a grande prova disso é, como diria o Jorge Jesus, limpinho. O Amarante Futebol Clube, nas últimas 3 jornadas, 3 jogos, 3 vitórias, e penso que indiscutíveis, de uma forma clara e inequívoca, e que naturalmente nos deu a tranquilidade desejada. Sr. Presidente, deixe-me puxar um pouco mais atrás. Não queria deixar passar em claro
o elogio, os agradecimentos que fez à minha pessoa e também na ERA pelo facto do trabalho efetuado ao longo da época desportiva 2015 e 2016. Queria dizer-lhe com muita emoção, com muito prazer o fiz, porque todo mundo sabe em todo um país que eu adoro Amarante e as suas gentes. Foi aqui onde nasceu a minha única filha, foi aqui onde, enfim, onde tenho muitas amizades. E, portanto, não fiz mais do que a minha obrigação relativamente ao que a consciência me pediu para fazer o trabalho que fiz com o Amarante Futebol. E espero, nesta época, 2016, 2017, se Deus quiser, continuar a fazer esse trabalho para o engrandecimento do Amarante e, sobretudo, da direção que o senhor muito bem representa e preside, e também a equipa técnica e os jogadores, para bem do Amarante, para que o Amarante Futebol Clube vá mais longe, para ser conhecido mais longe, não só no país, mas pelo mundo inteiro, através das ondas artesianas da ERA e FM, mas também da internet. Muito obrigado, do fundo do coração lhe agradeço esse elogio e vamos continuar, Sr. Presidente. Ainda dentro do plantel de 2015-2016, alguma vez pensou em apetrechar esse mesmo plantel com mais jogadores no princípio do ano, porquanto as lesões foram bastante ao frio, às tempestades, ao rendimento dos próprios jogadores? Nós chegamos a pensar e fizemos-lo. O Amarante... Sim, alguns jogadores, exatamente. Reforçou com o Zé Lopes, que na altura veio do Felgueiras para o Amarante, e com o Sócrates, que foi um atleta que veio do Ninense, da Associação de Elite de Braga, para o Amarante Futebol Clube. Estamos certos que contribuíram para a qualidade do clube, mas, em todo o caso, o plantel do Amarante tinha qualidade suficiente, independentemente dos reforços que fomos buscar. Tinha qualidade para se conseguir impor neste campeonato. Por vezes, há situações que não são como nós pensamos que elas são, isto é, há jogadores, sendo jogadores por vezes jogadores importantes na manobra de uma equipa, que ao nível pessoal, ao nível desportivo, atravessam momentos menos bons. O mesmo acontece, e é transversal, passa também por equipa técnica, porque um técnico nem sempre é feliz nas opções, e por vezes tudo isso faz com que as coisas não corram tão bem. Mas no essencial, o Amarante chegou ao final do ano com uma posição de alguma segurança, de algum conforto, e fomos reforçar em janeiro mais por um descargo de consciência, porque temos a consciência de que baixar de divisão nesta altura é muito complicado. Muito complicado. E então há um objetivo principal que às vezes as pessoas podem entender como meio rotineiro, digamos assim, pela minha expressão, de falar muito na manutenção. A manutenção. Os adeptos do Amarante, os sócios do Amarante, não têm bem ideia, por vezes, do quanto é importante o Amarante Futebol Clube, nesta altura, estar nesta divisão. Porque em relação à realidade que nós vivemos no Concelho, à realidade económica, a todos os níveis, o Amarante Futebol Clube, nesta altura, com as dificuldades existentes, acho que, embora não seja muito disso, mas acho que às vezes conseguimos fazer autênticos milagres. Por outras palavras, eu gostaria mais de sentir mais apoio das forças vivas do Concelho, porque por vezes cai-se no erro de se misturar pessoas com uma instituição que tem nada mais, nada menos 93 anos, é só a terceira instituição mais antiga do Concelho, a seguir à Banda da Música, a seguir aos Bombeiros Voluntários. É o Amarante Futebol Clube. O Amarante Futebol Clube, como nesta altura está a ser gerido por gente séria, a fazer uma gestão o mais rigorosa possível, porque quem quiser baixar muito nos orçamentos
arrisca-se a vir para o Distrital. Depois, para recuperar, então se calhar irá gastar muito mais, porque nós temos conhecimento de equipas que atacam a subida do Distrital cá para a nossa divisão, onde os investimentos são mais fortes que o Amarante tem, o Amarante e muitas equipas nesta divisão. Portanto, o que eu gostaria de transmitir é que as pessoas, de facto, ajudem o Amarante dentro das possibilidades. Ajudá-lo pode ser um pouco deselegante, mas passa necessariamente por ajudá-lo também financeiramente, porque sem isso a nossa tarefa tornar-se-á cada vez mais difícil. Sr. Presidente, ainda relativamente à questão que há pouco, há segundos, o senhor referiu da descida do Amarante e da pouca adesão dos sócios, deduzo, será que esses mesmos sócios e a maior parte dos amarantinos gostariam que o Amarante estivesse ou jogasse com clubes que estão na elite da Associação de Futebol do Porto, que é o caso do Lixa, do Vidamiã e concelhos limítrofes? Teria mais, quer dizer, votaria aos derbys que muitos amarantinos têm saudades? Isso quiser, não, de forma nenhuma. Respeito a sua observação e a pergunta, mas na minha opinião e de quem está comigo, isso não faz qualquer sentido. Não. Uma vez que o Amarante está numa divisão que, ao nível da Federação, é a primeira divisão. É bom que saibamos que a Primeira Liga e a Segunda Liga é a Liga Profissional de Futebol. Ao nível da Federação Portuguesa de Futebol, o Amarante está na única divisão nacional que a Federação tem. Sr. Presidente, permita que lhe pergunte. O senhor está satisfeito que tivesse acabado com a terceira divisão nacional? Eu não estou satisfeito. Aliás, eu sou um... Concorda? Não, a pergunta é, concorda que se tenha acabado com a terceira divisão nacional? De jeito nenhum. Aliás, eu acho que foi uma das coisas piores que podiam ter feito ao futebol nacional, mas isto tudo leva a crer que, mais uma vez, foram lobbies ou interesses especialmente a sul do país, não é? Porque dada a distância, especialmente no Alentejo, no Algarve, no Ribatejo, a distância entre os clubes e as grandes despesas de transporte e essas coisas todas, resolveu-se entender o país como igual a esse nível e acabou-se a terceira divisão nacional. Eu estou convencido que o principal motivo começa por aí. O Norte, se agora se me permite, o Norte, ao nível do futebol, tinha condições para ter a terceira divisão nacional, porque nós temos equipas por todo lado, se me permite a expressão. Agora lá em baixo é essa a dificuldade, e para acabar com a terceira nacional no Sul e manter no Norte também não seria muito elegante, não é? E então entenderam que a melhor via seria por aí. Ainda por falar nas despesas... desculpa, eu que tinha acabado. Em todo caso, há uma certa aproximação, infelizmente para o mal, da observação que me fez, que foi... Eu não tenho nada contra, antes pelo contrário, respeito muito os clubes, os nossos vizinhos, desejo-lhes as maiores felicidades esportivas a todos. Sim. Não tenho nada contra. Acontece que o objetivo do Amarante é pensar para cima, porque já lá vamos na época que vem. Agora, o que eu lamento e lamentei é que senti, e digo aqui nesta rádio pública, com toda a frontalidade, que nas últimas jornadas do Amarante, se calhar tivemos algumas presenças que pensariam eles, na cabeça deles, que iriam assistir ao funeral, entre aspas, do Amarante. Se calhar com alguma satisfação, iriam pensar que iam assistir à descida da divisão do Amarante. Não sei com que interesse, mas é uma situação absolutamente lamentável, mas que ainda temos nichos. É evidente que quando me dizem assim, mas nós devemos perdoar, devemos ignorar a mesquinhez. É verdade. Eu também normalmente na minha vida pauto-me um pouco por isso. Ignoro, não perco muito tempo com a mesquinhez. Mas como este cargo que eu desempenho no Amarante é de um tremendo desgaste, há momentos em que nós estamos fragilizados e é doloroso passar por situações dessas e sentir que essas conversas existem de gente, pelo menos, dita amarantina, que na minha opinião, quando é assim, tanto no futebol como em qualquer área da nossa vida do dia-a-dia, no caso particular não são amarantinos, são amarantenses. Já teve essas conversas cara a cara? Ainda não tive porque pessoas não tiveram coragem de me enfrentar, não é? Mas de uma forma subtil, de uma forma implícita, apercebi-me de situações deste género.
E então aí já o que está em causa já passa a não ser o apoio financeiro nem a falta de forças vivas. Já passa a ser uma situação pior, que é de mediocridade, de mesquinhez, de frustração, e nós, como estamos à frente do clube, para o servir, interessados e não por interesse, e porque queremos que este clube vá cada vez mais longe, por isso é que estamos a preparar um plantel nesta altura, apesar de todas as dificuldades, com uma maior ambição para a próxima época que vem. É por isso que estamos cá, mas não deixamos de lamentar essas pedras que por vezes nos aparecem por caminho. Já lá vamos ser, Presidente, que eu tenho aqui já a relação dos novos jogadores e dos dispensados, entre os dispensados. Recorda-se a entrevista que fizemos, que já fez favor de nos dar em julho passado, há um ano. Muito bem, muito bem. E há um tema que é fundamental, seja onde for no desporto ou seja em outras instituições, que é o tema financeiro. E a pergunta que eu pus ao Sr. Presidente, se bem me recordo, é se realmente se achava que este ano, a época 2015-2016, tinha apoios suficientes para levar a sua obra avante. Mas, pelos vistos, por aquela conversa que o Sr. Presidente me acaba de referir, parece que realmente esses apoios não foram suficientes ou totalmente suficientes para levar a tarefa por diante. Esta época, a época que acabou, o Amarante acabou por ser prejudicado por uma onda que circulou aí na cidade, especialmente na cidade, que o Amarante, pelo comportamento que estava a ter na Taça de Portugal, queria estar a ficar bem financeiramente. E só quem não anda dentro destas coisas, por dentro. O Amarante efetivamente conseguiu um encaixe financeiro para a nossa realidade significativo, mas as pessoas esquecem-se que todas as receitas da Taça, além de vir tardiamente, nós pagamos logo à cabeça o IVA. O IVA vai logo à cabeça, depois é que vem a receita. Desculpa, atenção, mas a receita é 50-50, é metade para cada. A receita dos jogos é miserável. A receita dos jogos, de um jogo de taça, é miserável. O Amarante este ano beneficiou dos prémios de eliminatória. E tivemos a felicidade, e muito bem cumpriu a palavra, aproveito também este órgão para o dizer, que o Sr. Carlos Pereira, Presidente do Marítimo, prometeu em Amarante que a parte que lhe cabia da Taça de Portugal no jogo com o Amarante, apesar de ter perdido, já não valia esse castigo, portanto, ofereceu a parte dele ao Amarante Futebol Clube. E honra lhe seja feita, nós já tivemos a oportunidade de o agradecer diretamente, e criou-se essa ideia. O que é que resulta daí? Que é para chegarmos lá. É que em termos de patrocínios do Amarante, em termos de ajuda ao nível do patrocinador, houve um decréscimo significativo. Nós chegamos agora ao final desta época com algum saldo desfavorável, que é uma coisa mínima, justamente por causa disso. Porque onde nós tivemos a grande lacuna em termos de receita foi exatamente nos patrocinadores. Dir-me-á assim o Sr. Nogueira de Magalhães, que aceito. Por exemplo, é crise, é a situação que se vive. Também estou à vontade para compreender isso. Só que não é só. Nós entendemos que as pessoas que realmente gostem do Amarante e que efetivamente queiram ajudar o clube, esta nobre instituição, um pequeno sacrifício, conseguem ajudar o clube e conseguem dar-lhe a dignidade que ele merece. E curiosamente, às vezes os mais críticos do clube são os que menos contribuem para isso. E sendo os que menos contribuem, perdem o nosso respeito, ou parte dele. Os únicos a quem nós temos respeito e obrigação de dar explicações, mesmo sendo uma pessoa, enfim, que não encara as coisas da melhor forma, é ao associado. Sente-se neste direito, paga as cotas e sente-se no direito de ser esclarecido. Aliás, por isso mesmo é que ainda hoje temos uma Assembleia Geral. Caso contrário, além de não ter esse direito, pelo menos deixem trabalhar. E já agora, pergunto-lhe, o Amarante Futebol Clube já é entidade já é uma entidade que tem funções públicas, quer dizer, tem uma entidade no desporto que tem já certos apoios, sobretudo não paga IVA, nem... Não, o Amarante paga tudo. Paga tudo. Mas não é, aliás, não é uma entidade de utilidade pública ainda. É de utilidade pública, mas ao nível de fiscalidade. Fiscalidade não. O que é pena, não é?
E já agora, quais são os temas de hoje para a Assembleia Geral? Temos um que se impõe, que é a apresentação de contas. E sobre esse aspecto, mais uma vez digo, estamos tranquilos. Temos um que é uma novidade, que eu não quero ficar refém de uma situação que mais tarde digam que não veio a ser discutido, e faço um apelo para que os sócios, se puder, compareçam. Nós, pela primeira vez no Amarante, vamos discutir e esclarecer, para quem tem dúvidas, não é o meu propósito, não estou pessoalmente interessado nisso, o que é uma sociedade anónima desportiva, e vamos discutir o que é um clube profissional, as vantagens e as desvantagens. Porquê? Porque o Amarante hoje... Está a pensar na subida, Sr. Presidente? Nós temos o direito, já o Cristiano Ronaldo, agora no encerramento, disse que sonhar é grátis, não é? Claro. O Amarante, acima de tudo, e pela parte que me toca, queremos esclarecer, numa linha de esclarecimento, os nossos colegas de direção e associados, para perceberem o que é que está em causa quando um clube se torna numa estrutura profissional. Porque, como sabem, a equipa do Amarante, o plantel do Amarante, o clube do Amarante, parece às vezes profissional, dado ao grande esforço dos nossos colegas, a abnegação que têm, o valor que eles têm, a entrega total à causa, parece, mas não é. É gente que trabalha e dá do seu melhor nas horas vagas de uma forma gratuita, que eu acho que é uma coisa de louvar, e faço aqui com toda a justiça e uma grande vénia aos meus colegas. E já agora, Sr. Presidente, permita-me falar aos seus colegas também, muita gente ainda não sabe por quem é composta a direção do Amarante Futebol Clube, e se me permitem, muito gosto em revelar os nomes da direção. Então temos como Presidente da Direção o Sr. António Duarte, está aqui connosco. Temos o Diretor do Departamento de Futebol, o Sr. José Silva Matos, um grande abraço para ele. Diretores adjuntos do Departamento de Futebol, os Srs. Luís Custódio, Paulo Sampaio e Flávio Silva. O treinador continua a ser a mesma equipa técnica, é o caso, mas a equipa que ganha não se mexe, não é? Cumpre os objetivos. Cumpre os objetivos. Então temos o Sr. Professor Pedro Pinto e ainda os Srs. Carlos Alberto, o Professor João Pedro Pereira e o Jorge Monteiro. O coordenador do Departamento de Reabilitação, o Sr. Dr. Rui Cunha, e o massagista Rafael Monteiro. Portanto, esta equipa técnica, para eles um grande abraço e muitas felicidades para o próximo. Agora vamos, e antes de entrarmos num plantel, volto a repetir, aquilo que o Sr. Presidente acaba de referir já está a antever, e vamos já entrar nesse aspecto, uma futura subida do Amarante à segunda Liga. Nós temos que pensar de uma forma positiva. Já fica assim o problema resolvido nesse aspecto. Já o provérbio chinês assim eu dizia: ser pessimista é fácil. É. Agora nós num quadro real, num quadro em que percebemos mais ou menos por dentro e por fora o clube, o que é o Amarante Futebol Clube, o que é que o Amarante representa nesta altura em termos de estruturas físicas e já agora ao nível de recursos humanos, das condições que no fundo reúne globalmente, o Amarante nesta altura tem condições superiores a qualquer clube do futebol profissional, mas a muitos. Na segunda liga há muitos. E em termos de estrutura. Em termos de estrutura. O Amarante, para se afirmar naturalmente, precisa de uma subida de divisão. Agora, eu não vou estar aqui a dizer que é o nosso objetivo já para a próxima época, que queremos já, porque estamos com os pés bem assentes, sabemos da realidade, senão iria cair em contradição daquilo que disse há 10 minutos atrás. Se sentirmos que temos um apoio mais coeso, um apoio mais forte em termos financeiros do clube, pelas forças vivas do Conselho, porque da parte da Câmara Municipal, honra e a verdade seja dita, tem cumprido com a sua obrigação, o Amarante, então, com o António Duarte ou com outra pessoa qualquer, tem a legitimidade de pensar em subir divisão. Sr. Presidente, diga-me lá. O trabalho principal, o trabalho principal está a ser feito. Desculpe, e agora é capaz de enumerar ou enunciar essas mesmas forças vivas, por exemplo? É assim, eu não vou estar... A restauração. Ao nível, especialmente ao nível empresarial, tudo o que envolve
as empresas. E para não me tornar repetitivo, uma coisa... A associação comercial. Uma coisa é a situação difícil que vivemos. Outra coisa, isto para resumir, é as pessoas poderem dar um bocadinho mais e esforçar-se um pouco mais. Porque as pessoas que estão aqui, eu falo no meu caso particular, tenho a minha profissão, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, eu não sou profissional disto. E às vezes há pessoas que pensam que nós, quando estamos nestas responsabilidades, ganhamos alguma coisa com isso. Ora bem, não deve o haver, para não entrar em detalhes, nem tenho que estar aqui a fazer isso, mas normalmente quem é presidente, e aí tiro o chapéu aos meus colegas, aos que estiveram antes, normalmente não deve haver, nós ficamos sempre a dever. Sr. Presidente, espero não lhe tirar o sono. E o assunto que lhe vou tratar, o Sr. Presidente tem conhecimento. O senhor sabe que as equipas insulares vão para as séries, é rotativo. Ora bem, as equipas da Madeira entraram na série, creio que na série C e na série B. Não, na série A e série B. Não, este ano vão ficar todas na série B. Na série B. Mas, quer dizer, o senhor ainda não sabe, porque ainda não, já sabe a construção das séries. Tudo indica... O Amarante fica na série C. Na série B. O Amarante vai ter que ir jogar, venham em conta aquilo que estamos a falar, o Amarante, na pior das hipóteses, vai ter que ir jogar 6 vezes à Ilha da Madeira este ano. O que é uma coisa violenta. Se atendermos aqui só o alojamento, tirando as viagens do avião, só o alojamento ronda os 2.500 euros. Eu sei, acontecia com o Lixa, quando o Lixa há anos, quando o Lixa estava, e segundo ouvi os elementos da direção do Lixa há 6, 7 anos, que as despesas são divididas 50-50, metade da Federação, metade pela direção dos clubes. Ainda continua a ser. Mas o problema é que o dinheiro que chega da Federação para as viagens, para o avião, normalmente chega tarde e a más horas. E entretanto os clubes... Quer dizer que a direção tem que adiantar, tem que adiantar, e entretanto nós lutamos com imensas dificuldades, com grande espírito de sacrifício, para conseguir dar resposta a todas essas adversidades. Quantas agências de viagens tem aqui a cidade? Hein? O Amarante, ao viajar, em princípio, não é? Porque nós é uma situação que ainda estamos a analisar, mas à partida não vai viajar com agências da cidade. E o Sr. Presidente já sabe que o Amarante fica na Série B? É 99. Mas ainda não estão decididas as séries. Se calhar nesta hora em que estamos a conversar, entre hoje ou amanhã, sei lá, já estará definido, até nem sei, mas à partida é quase certo que o Amarante vai ficar na Série B. E é uma série que se calhar é competitiva, mas tem mais qualidade. Nós temos até alguns atletas. Temos alguns atletas do Amarante. Oxalá não sai o Amarante para o Moncorvo. Ficaram satisfeitos. O Águias de Vimioso desistiu e o Moncorvo ficou em segundo lugar. A Associação de Futebol de Bragança vai ocupar essa vaga. Mas o Moncorvo é capaz de ir parar à C. À Série A. Não, à A não. A nunca. Isto é feito... Isto é porque é o Águias o Vimioso. Não, o Águias de Vimioso não. As Minas de Argozelo, que é de Vimioso, ficaram na Série A o ano passado. Pronto, e o Vimioso... Que é da zona ali de Moncorvo. O Vimioso ia ficar na Série A, só que o Moncorvo fica mais a sul. É mais a sul, eu sei. Isto é feito horizontalmente, não é? E o Moncorvo pode muito bem, até se calhar que ainda vê, não sei. Sei que o Amarante... Mas vai ser uma despesa mais acrescida do que não contava. Vai ser também uma série mais competitiva. Nós vamos uma série onde estão Felgueiras, onde está o Trofense, onde está o Amarante, o São Martinho, a Associação Desportiva Oliveirense. São equipas, o Marítimo B, não é? São sempre equipas bem apetrechadas, não é? Em todo o caso, nós estamos lá para discutir e queremos ver se na próxima época vamos discutir os lugares cimeiros, como é evidente. Bem, na Assembleia de hoje vai já esse plano de fazer constituir o que é necessário para o que aconteceu agora com a Associação Desportiva de Faf, para seguir fazer a segunda liga, tem que fazer uma nova construção da sua direção e do clube, aliás. A intenção principal dessa discussão hoje não passa disto. Mas tem que arranjar investidores. Com certeza, mas não é problema. Mas repare, eu não quero nesta altura estar a pôr, se me permite, o carro à frente dos bois, não é? O carro à frente dos bois. Hoje, na Assembleia do Amarante Futebol Clube, aquilo que a pessoa que está por dentro dessa temática vem ali e não vem fazer nada mais, nada menos do que prestar apenas um esclarecimento. Sim, senhor.
Nesta altura não há nada mais. Vamos à época 2016-2017. Há pouco aquilo que eu disse, a subida à segunda liga, Deus me ouça. Vamos lá. Mas para isso é preciso matéria-prima. E matéria-prima aqui em futebol chama-se plantel. E pelos dados que eu tenho aqui, que fui ao site, a vários sites, aqui eu vejo que relativamente à época 2015 e 2016, vejo que 16 jogadores aqui do Amarante, ou das duas, mas estão dispensados, ou eles não estão interessados em renovar. E aqui refiro-me ao André Fonseca, guarda-redes, o Alexandre Reis, depois na defesa o Digas, aquele rapaz o Digas, e ainda o Cá, o Cláudio Lopes e o Tuca. Na linha média temos fora o André Sampaio, o Miguelito. O que é que se passa com o Miguelito, Sr. Presidente? Já lá vamos. Eu vou dar-lhe a felicidade de desvendar essa surpresa, mas mais à frente. Pode continuar. Mais à frente. Então temos fora também o Cezinha, o Chico, o avançados, o Sócrates, o Horácio, o Henrique Souza, o Príncipe Boncá, e temos o Paul Ayongo e ainda o Rodrigo. Agora, o Rodrigo está integrado neste plantel, mas também já lá vamos. Tá. Quantas entradas? O plantel, eu tenho aqui. Eu antes de mais, também é importante dizer. Relativamente às saídas. É importante a todos os atletas que o senhor anunciou aí, agradecer-lhe, todos eles, claro que não sei quais são os que vão ouvir ou ler esta entrevista, mas agradecer-lhe tudo o que eles fizeram em prol do Amarante Futebol Clube. Uns melhor, outros não tão bem, mas agradecer-lhe por tudo que eles fizeram, porque efetivamente dignificaram o clube. Uns tiveram mais oportunidades, outros também tiveram menos, é certo, mas o futebol é isto e irá continuar a ser sempre assim. Umas vezes é-se justo com os atletas, outras vezes não se é tão justo, e quando falo nisso nunca é de má fé, porque às vezes é de uma forma involuntária. Portanto, todos esses, à exceção, por isso é que eu lhe falei, neste caso do Rodrigo, porque o Rodrigo vai integrar o plantel 16-17, o meu agradecimento. Continuando no Rodrigo, o Rodrigo foi numa situação em que em janeiro o Amarante o dispensou ao Baião, no sentido de ele rodar, de ele competir, e ficou, porque nestas coisas também se cumprem e se honra a palavra. Uma vez que o atleta aceitou e foi fazer a rodagem, nós dissemos-lhe no momento que ele seria readmitido na pré-temporada da época 16-17. Assim foi, já esteve, já assinou, é atleta do Amarante. Continuou. Portanto, temos o Rodrigo. Agora, relativamente ao plantel de 2016 e 17, continuou na baliza, foi-se buscar o Paulo Jorge, que veio de Maria da Fonte para Bolinhoso. Depois continua os Gêmeos, sim, o Armando, continua o Dani, o Carlos, que é o irmão do Armando. Vem um Diogo Vila. O Diogo Vila é um rapaz de defesa ex-Sinfãs. Não é verdade? Que curiosamente é do Conselho de Amarante, é de Mancelos. Conselho de Amarante. Jogava no Sinfãs, já passou também por Leixões e constitui nesta altura um de reforço do Amarante Futebol Clube. E continua o Imperial. Com certeza. É o César, o nosso capitão. Com certeza. Continua o Tiago Silva, o Zé Lopes, o Moreira, o jovem Moreira. Vem então agora um Rui Magalhães, exatamente, o Rui Magalhães é o médio ex-Felgueiras. Rui Magalhães é, como eu digo muitas vezes, é um excelente menino, é assim, é um jogador que jogou há 2 anos no Vila Real, ele é de Barcelos, está em Vila Real por questões de estudos, que ele está na UTAD, na Universidade. Jogou no Vila Real há 2 anos, depois o Vila Real passou-se para Felgueiras, mas nós já o ano passado em Felgueiras ficámos com ele debaixo de olho, porque tivemos no torneio do Vinho Verde em Felgueiras. Gostamos muito da prestação dele, já gostávamos dele em Vila Real, e como este ano se deu aquela situação com o Miguelito, nós tentámos colmatar o mais rápido possível com um jogador que nos desse alguma segurança, alguma tranquilidade ali para aquele lugar. E continua fogoso, extraordinário, ele não é automóvel, mas parece um Fórmula 1, o Nelson de Piquet. O Piquet é um jogador, um jogador que vai continuar no Amarante, já era mais ou menos previsível.
A única possibilidade do Piqué não continuar no Amarante seria de o próprio jogador não querer. Mas vai continuar. Mas a grande alegria é que o Piqué está de alma e coração no Amarante. E agora temos o Badará, ou Badara. Badará, que é ex-Montalegre. Ex-Montalegre. Montalegre subiu. Não, o Montalegre subiu ao Campeonato de Portugal. O Badará chegou a Montalegre por causa dos destinos, às vezes, de um jogador de futebol, que estamos a falar de agente de futebol ou empresário, chamem-lhe o que quiser. Nem sempre são felizes, porque eu acho que o Amarante, nesta altura, ainda não digo a certeza, que o Amarante vai ser feliz com esta aquisição, porque o Badará chegou a Portugal. Ponta de lança chegou a Portugal para o Moreirense, jogador que jogou no Bragança, jogou no FAF. E o destino quis que ele este ano andasse lá por Montalegre, que não faz mal nenhum, que apanha lá bom ar. Sim, e deve caber com aquela pele causticada. É um jogador que vem com fome de golos, quer triunfar no Amarante, e no fundo é isso que nós precisamos, porque um dos calcanhares daqueles, uma das grandes lacunas que o Amarante teve a época que passou, é que chegava com frequência à entrada da área e depois na concretização havia qualquer coisa que não estava bem. Eu não vou particularizar ninguém, nem nenhum jogador, mas as coisas nem sempre saem como as pessoas querem, como as pessoas pensam, nem sempre o futebol é tão previsível como se pensa. O Badará que tem, já agora enfim, o Badará que tem 26 anos, o Paulo Jorge tem 21, o Diogo Vila 26 anos, o Rui Magalhães 23 anos, continua o Rui Sampaio, e agora por último temos um Rafa. Rafa que é... Este Rafa, vamos ver Rafa Costa, avançado ex-Sinfãs. Sinfãs, que tem a formação do Vitória de Guimarães. Que tem 25 anos. Jogou também no Guimarães B. É um jogador de grande valor e que espero que venha dar um grande contributo ao Amarante, numa zona que também tínhamos alguma carência, que é preencher ali na zona da extrema e tal. Penso que com esses atletas nós podemos, entretanto o plantel nesta altura encontra-se numa fase, eu diria, arrumada, mas não é fechado. Não chega. Eu digo, aliás, são 16. É caso curioso, Sr. Presidente, saíram 16, estão para já 16. Pois, o Sr. Presidente sabe que o campeonato é longo. Já temos 18, porque se lhe acrescentar o Rodrigo, que não estava aí na lista, não é? Temos 18. Se lhe acrescentar o Rodrigo... o Rodrigo 17, pois. E a tal prenda para o Sr. Nogueira de Magalhães, que é o Miguelito. Que vai Então o Miguelito vai continuar, Sr. Presidente? O Miguelito está tudo preparado para continuar no Amarante, não deixa por isso de ser um grande jogador. Houve durante esta fase, durante este defeso, o Miguelito não foi muito feliz, na minha opinião, sou eu que digo aqui e assumo, com a pessoa que o representou, mas pronto, a vida é isto mesmo. Ele é caso para dizer que nesse ponto de vista não tem sido muito feliz o Miguelito. Mas em todo o caso está na terra dele, como costuma dizer, está no ninho dele. E está entusiasmado, Sr. Presidente. Está com pessoas que ele sabe que o acarinham, que gostam dele. Esperamos tudo, porque ele próprio já teve consciência do plantel que o Amarante está a fazer e tem consciência que a ambição desportiva para a próxima época será com certeza mais forte do que a época que passou. Ainda está com 26 anos. Está com 26 anos e virá dar um contributo muito forte. Sim, o Amarante Futebol Clube, no meio campo, estamos a falar de um Piqué, um Zé Lopes, um Rui Magalhães, um Miguelito, e ainda temos o nosso jovem de grande valor, a todo momento aparece, que é o Moreira. Penso que temos um meio campo muito forte. Sr. Presidente, mas referentemente ao Miguelito e inclusive aos outros jogadores, se houver um bom contrato para o Miguelito, ser libertam. Com certeza, ele sabe disso, nós estamos conversados. Até porque neste momento em que estamos aqui numa entrevista, eu tive a preocupação de, antes de entrar aqui, saber se havia alguma novidade, porque eu tinha um clube de segunda liga ainda interessado, mas uma vez que até hoje ao meio-dia não fechou,
Uma questão que lhe ponho cá, aliás, os clubes estão a fazer agora até por uma questão de diminuição de despesas no apetechamento das suas equipas com os plantéis. Como é que estamos com a formação? A formação do Amarante. Vão-se buscar algum, aliás, tem acontecido, o Amarante é pioneiro, digamos, em buscar jovens à formação. A formação do Amarante, e ainda bem que me faz essa pergunta, porque algo que tudo indica, e a esperança que nós temos, é que para a próxima época vamos ter muitas alegrias. Nós já tivemos este ano, porque os objetivos que foram cumpridos excederam em alguns casos até largamente aquilo que nós tínhamos criado como expectativa, e daí, nesse ponto de vista, estamos satisfeitos. Para a próxima época desportiva, o Amarante Futebol Clube, em termos de formação, pela qualidade dos treinadores que tem, pela qualidade dos dirigentes que temos, eu arrisco aqui a dizer que para o ano o Amarante Futebol Clube, num escalão para outro, nós vamos chegar aos nacionais. E estamos a trabalhar por isso, que isso nunca é do céu. Isso é um trabalho que já vem de há uns anos esta parte. Mas o Amarante irá chegar lá. Os nacionais, o futebol de formação não é o que era há 20 ou 30 anos. Há 20 ou 30 anos ou 40 haviam meia dúzia de equipas, hoje há, mas é centenas. Há campos de futebol, há equipas por todo lado e ainda bem. A realidade é outra, muitas pessoas às vezes não querem perceber isso, mas mesmo assim, neste contexto, o Amarante tem as condições criadas para tentar dar o salto qualitativo. Sr. Presidente, vou tocar num ponto muito rapidamente. As pessoas, os presidentes e os técnicos gostam muito pouco de falar nele. Está contente com a generalidade da arbitragem na época de 2015 e 2016? O Amarante Futebol Clube, em termos de arbitragem, salvo raríssimas exceções, honestamente, não tivemos muito o que dizer. Claro que há sempre um aspecto por outro, como o Sr. Nogueira de Magalhães próprio acabou por assistir, que ainda agora neste jogo difícil, a doer, sentimos-nos um pouco penalizados, que foi em Sobrado, não é? Na penúltima jornada, porque, em meu entender, também como na maioria das pessoas... No caso do Sobrado, no caso do jogo do Sobrado, na penúltima jornada... Tivemos lá um penalti, vários jogos, uma coisa... Claro, o caso em Pedras Rubras, em Gondomar... Mas para aquilo que nós pensávamos... É preciso ver que as outras equipas às vezes também se queixam. E o Amarante... Sr. Presidente, desculpe, eu peço desculpa aos ouvintes e àqueles que me estão a ouvir, mas deu-me um gozo especial o jogo em Gondomar. É que eu estava no meio daquela gente toda e antes dos jogos votava que o Amarante ia lá ganhar, aliás ia lá perder, levar uma cabeçada, mas foi com um prazer enorme aí que o jogo que o Amarante efetuou em Gondomar, que inclusivamente marcou o primeiro, e eles empataram, sabe-se lá como, mas foi não deu assim uma satisfação muito grande aquele resultado em Gondomar? Deu muito grande, aliás, como muitos, aliás o Amarante, já estamos como em Santo Tirso, o Amarante contra as equipas com história, contra as equipas que são concelho, que são equipas, cidades, equipas com pergaminhos no futebol português, impõe-se e agiganta-se e normalmente não perde, ganha. O Amarante este ano não teve as grandes dificuldades, onde perdeu pontos de forma incrível, foi com aqueles teoricamente mais fracos. E isso, tu ainda está na retina e voltando atrás, o grande jogo que o Amarante efetuou contra o Marítimo, na Taça de Portugal, e o grande jogo que ficou ao Arouca, que se não for o árbitro do Porto no ter marcado um livre à entrada da área do Arouca, o Arouca sujeitava-se a ir ao prolongamento. Se quisesse marcar um penaltizinho sobre o Paul Leão, também podia. Exatamente. Pronto, mas são essas coisas... No cômputo geral. No cômputo geral não temos assim grande razão de queixa. No entanto, e no contexto em que estávamos a falar, o Amarante Futebol Clube, as duas equipas que subiram, que passaram à fase de acesso à subida, não perdeu com nenhuma delas. Tanto com o Gondomar como o Pedras Rubras. Portanto, isso quer dizer que nós tínhamos um plantel de qualidade. Isso quer dizer que em determinadas alturas da época as coisas correram menos bem. E quando é que as coisas são assim, há que responsabilizar toda a gente, como já disse há bocado, e não tenho medo de o dizer, responsabilizar também a própria equipa técnica, porque também são pessoas e também falham, também são humanos. Não é? Mas foi uma pena o Villarreal ter desistido, não foi? Porque o Villarreal trazia muita gente aqui à Amarante. Para mim, o Villarreal descer, para mim foi pena por todos os motivos, porque é um concelho, ainda por cima agora com o túnel, estamos a 15 minutos, é um concelho que a tradição é de uma relação fortíssima com o Amarante, dá-me-nos bem, ao nível do futebol também nunca tivemos
problemas graves, embora pronto, este ano houve uma certa altura que eles ainda estavam na luta pela manutenção, não foram lá muito elegantes quando na recepção ao Amarante, mas era a preocupação também, eu percebi até um certo ponto, era na luta pela sobrevivência e tal, desconfiavam de tudo e de todos, mas em todo o caso é uma equipa, é um clube, é uma capital de distrito que me deixa pena. Ora bem, o nosso tempo está a escoar, Sr. Presidente. Só para informá-los de que o Campeonato de Portugal, naturalmente com o Amarante, tem a primeira jornada marcada para o dia 21 de agosto, a segunda jornada marcada para o dia 28 de agosto e a primeira eliminatória da Taça Portugal vai efetivar-se no dia 4 de setembro. Que oxalá o Amarante jogue contra o Isente Futebol Clube. Exatamente. Bem, Sr. Presidente, vamos então acabar e deixo-lhe a última palavra. O microfone da RFM é para o Sr. Presidente para deixar aqui a sua mensagem para então as entidades que moralmente têm por obrigação ajudar o Amarante e para os sócios simpatizantes e todo o povo do Amarante, do Conselho de Amarante e não só. A minha mensagem é esta, é dizer que o Amarante Futebol Clube cada vez se afirma mais como um clube ao nível regional. Não me canso de dizer isso, ao nível da região, do Baixo Tâmega e não só, Terras do Basto incluído, Terras do Basto, e dizer àquelas pessoas que realmente gostam do Amarante Futebol Clube, que venham ver o seu clube, que nos apoiem mais, porque nós não podemos estar a pedir ou estar a exigir uma equipa de futebol com qualidade, estar a exigir o que quer que seja, quando nós não participamos, quando não auxiliamos no que quer que seja também. Tem que haver aqui uma situação razoável, e o razoável o que é as pessoas dentro das suas possibilidades, porque o Amarante Futebol Clube não pede às pessoas aquilo que elas não têm, ou não podem dar. Dentro das suas possibilidades, refiro-me a empresas, ao comércio, pessoas que, enfim, tenham alguma possibilidade de poder ajudar o clube, é importante, porque senão o Amarante está em vias de chegar um dia qualquer a um cruzamento, não se sabe daqui a quantos anos, em que só tem 3 vias. Distrital, manter conforme está difícil, por isso é que uma coisa implica a outra, ou então vai em frente e só para outros patamares. Portanto, o Amarante, como já tem as condições principais criadas, eu penso que quem me está a ouvir perceba que para darmos um salto qualitativo, para fazermos qualquer coisa mais à frente, é preciso mais. Para a realidade que vivemos, mesmo esta, em que estamos bastante preocupados, que é esta divisão que nos honra, mesmo nesta, precisamos também de mais colaboração, mais ajuda da população amarantina e de outras pessoas que felizmente nos ajudam sem ser amarantinos, porque se fôssemos estar à espera só dos amarantinos, então aí garanto que o Amarante estaria nesta altura, mesmo nos distritais de futebol. Sr. Presidente, do fundo do meu coração, e em nome da RFM, estou-lhe muito grato por ter vindo aos estúdios da RFM e nos ter concedido esta entrevista. E pronto, meus amigos, eu sou o Nogueira de Magalhães, espero ver-vos a partir do dia 21 de agosto no Estádio Municipal de Amarante, e não só lá como fora, para apoiar, ajudar a direção de Amarante, ajudar esta direção também liderada pelo Sr. António Duarte, para que realmente o Amarante consiga os seus objetivos, naturalmente, que será, a subida à segunda liga. Pronto, um grande abraço, muitas felicidades. Obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Presidente. Felicidades então.